pessoas, tudo bem? Karl Marx. Esse nome desperta ódios e paixões hoje em dia. Talvez até muitos de vocês queiram desligar o vídeo agora, mas se eu puder lhes dar um conselho, não faça isso. Você pode até discordar das ideias de Marx, mas a influência do seu pensamento no mundo contemporâneo jamais pode ser ignorada. E até para discordar com propriedade, é preciso, no mínimo, conhecê-lo. Por isso, para nossa compreensão sobre o que é religião, nós vamos analisar um pouco das contribuições de Marx sobre esse assunto, nessa nossa quinta conversa, agora sobre o capítulo que Rubem Alves denomina de As Flores sobre as Correntes, tomando emprestadas palavras do próprio Marx. Marx foi um filósofo e escritor nascido na Prússia, uma região que hoje integra a Alemanha. Entre diversos escritos, ele fez um monumental estudo acerca das estruturas sociais e econômicas daquele mundo que surgia após profundas mudanças ocorridas na Europa, especialmente com o aparecimento da Revolução Industrial, quando o mundo trocou a forma artesanal de produzir os bens necessários à vida pelo trabalho nas fábricas das máquinas a vapor. Iniciando o capítulo, Rubem Alves traz uma célebre frase de Marx sobre o papel da religião que ele enxergava em seu tempo. O sofrimento religioso é, ao mesmo tempo, expressão de um sofrimento real e protesto contra um sofrimento real. Suspiro da criatura oprimida, coração de um mundo sem coração, espírito de uma situação sem espírito. A religião é o ópio do povo. Para Marx, a religião era apenas parte da superestrutura que dominava as vidas humanas por meio do poder econômico dos que possuem terras e dinheiro para produzir os bens e gerar riquezas. O capital. Sua ação era semelhante ao ópio, a droga mais conhecida de sua época, e consistia apenas em anestesiar a consciência das pessoas e oferecer ilusões. Por isso, toda sua análise desconsidera o discurso religioso, porque ele é apenas parte de uma engrenagem que deve ser desmontada. Sua atenção se volta para a análise do mundo material. É nele que as coisas verdadeiramente se decidem. Por isso, o seu método ficou conhecido como materialismo histórico. Rubem Alves vai contextualizar a construção do pensamento de Marx sobre a religião. Ele se desenvolve em um ambiente de disputa, mas não com sacerdotes como seria natural supor, e sim com um grupo de jovens filósofos hegelianos, especialmente Bruno Bauer e Davi Strauss, que entendiam que a religião era a grande culpada de todas as desgraças sociais de então, e desejava estabelecer um programa educativo com o objetivo de fazer com que as pessoas abandonassem as ilusões religiosas. Para aprofundar nossos conhecimentos sobre esse debate, hoje a indicação de leitura vem da minha amiga doutora Marcela Soares, professora da Universidade Federal Fluminense e pesquisadora das relações de trabalho. Olá, eu sou Marcela Soares, professora da Escola de Serviço Social da Federal Fluminense, e venho aqui a pedido do grande amigo, pastor José Luiz, para fazer uma indicação, de leitura. E a minha indicação de leitura para o debate de vocês hoje é o texto de Karl Marx, escrito em 1844, em debate com Bruno Bauer, que à época foi um filósofo, teólogo, historiador alemão, um intenso debate sobre a questão judaica. E aí eu vou ler um trecho para ilustrar um pouquinho para vocês esse debate. A cisão do homem em público e privado, o deslocamento da religião do Estado para a sociedade burguesa não constitui um estágio, e sim a realização plena da emancipação política, a qual, portanto, não anula nem busca anular a religiosidade real do homem. Esse trecho ilustra um pouco o grande debate sobre a constituição do Estado moderno, do Estado político e da sua laicização, e a conquista da emancipação política. O que seria essa emancipação política se pensarmos hoje, a nossa realidade hoje? Seriam os direitos civis, políticos e sociais. E aqui para o debate de hoje seria a questão da liberdade religiosa. Então, Marx nesse texto, e é um texto muito atual porque traz as contradições da sociedade burguesa, as contradições e os limites do usufruto dessa emancipação política. E pensar essa emancipação política no Estado-nação Brasil, pensar as particularidades da nossa formação social, colonial, escravocrata,
remonta a pensarmos que Estado laico nós temos, né? Qual é a construção cultural da sociedade brasileira em termos de religiosidade, em termos de liberdade religiosa. Então, Marx aqui vai fazer um debate sobre a questão da liberdade religiosa, que é uma conquista, né, da emancipação política, mas que essa emancipação política não pode se confundir com a emancipação humana. E aí é esse o grande debate que Karl Marx vai trazer, né, e que abre um amplo leque de debate, não só restrito à religião, mas a própria questão da cidadania e das diversas liberdades, né, da vida humana. É isso. Bom debate, grande abraço. Inicialmente aliado desse grupo, Marx passou a discordar profundamente deles. Não porque desejasse defender a religião, não, mas porque ele entendeu que a religião não era culpada pela realidade presente, simplesmente porque não fazia diferença alguma. Ele dizia, é o homem que faz a religião não faz o homem. O próprio Marx define de maneira mais precisa. A produção das ideias, de conceitos, da consciência, está, desde as suas origens, diretamente entrelaçada com a atividade material e as relações materiais dos homens, que são a linguagem da vida real. A produção das ideias dos homens, o pensamento, suas relações espirituais, aparecem, sob esse ângulo, como uma emanação de sua condição material. A mesma coisa se pode dizer da produção espiritual de um povo, representada pela linguagem da política, das leis, da moral, da religião, da metafísica. Os homens são produtores das suas concepções. E esses homens estão profundamente imersos em seu lugar social e econômico, onde as condições de seus trabalhos determinam todas as suas possibilidades, os alimentos que podem comer, as enfermidades que podem sofrer, o entretenimento que podem usufruir e os sonhos que eles podem ter. A religião é apenas mais uma dessas realidades da vida que são condicionadas pelas relações econômicas da sociedade. Para ele, a noção de trabalho na sociedade moderna é marcada por um conceito chamado alienação, que significa a transferência de algo a outra pessoa, ou tornar alguém alheio a algo ou a alguém. Rubem Alves identifica 4 realidades que atingem o ser humano que trabalha dentro dessa conjuntura de alienação. A primeira realidade é que, juntamente com a alienação do trabalho, ocorre a alienação do desejo. Sua força vital está empregada para a produção de algo que pertence a outra pessoa. A segunda é que o objeto a ser produzido não é resultado da decisão do trabalhador. A terceira realidade é a de que o trabalho torna-se, então, uma atividade que não dá prazer, mas que dá sofrimento, uma vez que não está ligada ao desejo nem à decisão do ser humano que se doa àquele trabalho. Em quarto lugar, o trabalho cria um mundo independente da vontade dos trabalhadores e, ironicamente, também dos patrões. Sim, porque também os próprios donos do capital acabam ficando alienados ao objeto desse processo, que é o lucro. Tudo passa a ser feito em função dele. Assim, em última análise, todos os seres humanos aí envolvidos acabam sem o controle do seu desejo, de suas decisões, do seu prazer, uma vez que é o lucro que passa a determinar todas as escolhas dentro do processo de produção. Por isso, não há como melhorar nem remediar essa situação. O problema não é de natureza moral nem de natureza psicológica. Não se resolve com boa vontade por parte dos operários, nem com generosidade por parte dos patrões. Nenhum salário, por mais alto que seja, eliminará a alienação. Portanto, a resposta do marxismo passa pela abolição de toda a estrutura social e econômica vigente, incluindo a religião. É assim, então, que ele formula a sua crítica à religião, não propriamente como um conceito, mas como praxis. O que torna a religião alvo da crítica de Marx é o papel que ela possui como flores que enfeitam e escondem as correntes que prendem os seres humanos às estruturas do capitalismo. A crítica da religião, em seu âmago, é a crítica desse vale de lágrimas, da qual a religião é a auréola. Essa crítica retirou as flores imaginárias das correntes dos homens, não para que ele continue a usar essas correntes sem consolo ou fantasia, mas para que ele possa quebrar as correntes e então colher a flor viva. Assim, para Marx,
A religião só existe numa estrutura marcada pela alienação. E sua abolição faz parte do processo de libertação dessa alienação. Numa sociedade sem opressão, não haveria a religião para anestesiar dores da opressão. E Rubem Alves aqui faz um irônico paralelo com a própria esperança do cristianismo. E com isto, os religiosos mais devotos deveriam concordar também. Nem no paraíso, nem na Cidade Santa se emitem alvarás para a construção de templos. Tanto na esperança utópica do marxismo quanto do cristianismo, o futuro da religião enquanto instituição é deixar de existir. Como regra geral, a maior parte dos marxistas tem rejeitado a religião. Porém, como vimos, há um equívoco central nessa visão. Pensar que o sagrado é somente aquilo que ostenta os nomes tradicionais religiosos. Todas as críticas de Marx à religião, como ela se apresentava no seu tempo, são extremamente pertinentes. A questão que deve ser pensada é que o sagrado vai além das formas criticadas por ele. Como falamos em nossa segunda conversa, que você pode ver no card aqui em cima, a religião perpassa a história humana metamorfoseando-se em diferentes linguagens, mas sempre na busca de construir símbolos que possam dar sentido à vida. Como vimos também em nossa conversa anterior sobre o pensamento de Émile Durkheim, que você pode ver aqui nesse card, essas roupagens simbólicas da religião se alteram de tempos em tempos, de sociedade em sociedade. Onde quer que imaginemos valores e os acrescentemos ao real, aí está o discurso do desejo, justamente o lugar onde nascem os deuses. O próprio marxismo se torna, então, um horizonte de sentido para a construção de uma nova sociedade, em consonância com o que dizia Durkheim. Os velhos deuses já estão avançados em anos ou já morreram, e outros ainda nascerão. E o marxismo é um deles. Muda-se a linguagem, mas a busca de sentido reaparece em novos discursos. Várias religiões proclamam um novo mundo invisível de igualdade, fraternidade e de pleno conhecimento para os seres humanos. Marx fala de uma sociedade sem classes, que ninguém nunca viu, e na visão transparente e conhecimento cristalino das coisas, e no triunfo da liberdade e no desaparecimento de opressores e oprimidos, enquanto o Estado murcha, ao mesmo tempo em que as pessoas brincam enquanto trabalham, plantam jardins pela manhã, constroem casas à tarde, discutem arte à noite. Aí estão todos os símbolos que outrora nós chamávamos de sagrados. Na verdade, a crítica de Marx à religião não termina com ela, simplesmente inaugura um novo capítulo. E bem fariam os religiosos se levassem a sério essa crítica, como uma contribuição para a sua própria reformulação e reconstrução de sentido para os seres humanos, especialmente para aqueles que buscam se libertar da alienação da ordem vigente. A análise que o marxismo faz da religião como ópio do povo, um outro capítulo deveria ser acrescentado sobre a religião como a arma dos oprimidos. Que tal começarmos a escrever esse novo capítulo? Para isso, curta e compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal no YouTube. Nós vamos nos encontrar mais vezes. Um grande abraço. Tchau.